Oi pessoal, eu sou o Gabriel Torres, editor executivo do site Clube do Hardware, e essa é a nossa série Mitos do Hardware. E no episódio de hoje vamos responder a pergunta: é verdade ou mentira que overclock danifica o hardware do computador? Esse assunto pode ser dividido em duas grandes questões. A primeira é a seguinte: o overclock pode danificar o hardware dependendo da maneira como você estiver brincando, vamos dizer assim, com a peça que você está querendo colocar em overclock. E a peça pode ser o processador, a placa de vídeo e a memória, né, na maioria das vezes. Então, se você estiver fazendo overclock apenas aumentando o clock do chip, normalmente você não vai ter problema nenhum, não vai danificar o hardware, né? Danificar o hardware começa a ter probabilidade de acontecer quando você começa a brincar com, por exemplo, aumento de tensão de alimentação, né? Nesse caso, como você vai estar colocando o seu processador, ou o chip gráfico, ou a memória, para trabalhar com uma tensão de alimentação acima do especificado, pode ser que essa tensão mais alta danifique o componente. Outra forma também que pode acontecer de danificar o componente é se você trabalhar com algum tipo de modificação, né? Você vai modificar de repente a placa-mãe ou a placa de vídeo ou mesmo um módulo de memória, né, para conseguir um overclock aí mais radical. Ou então trabalhar com outro tipo de produto, outro tipo de refrigeração mais radical. Então, nesses casos, obviamente, isso aí restrito para os overclockers, né, avançadíssimos, eles sabem do risco que existe, o risco real de danificar o hardware, né, por fazer esse tipo de modificação. A segunda questão que existe em relação ao overclock, e isso é realmente real, é a diminuição da vida útil do processador, do chip que você estiver configurando em overclock. Existe um fenômeno físico chamado eletromigração, com que todos os semicondutores que estão trabalhando num clock acima do especificado diminui, né, essa configuração diminui a vida útil do componente. Então isso é verdade, realmente diminui a vida útil do componente. Só que você não tem como especificar quando o componente vai falhar, quando vai dar problema no componente. É mais ou menos como, fazendo um paralelo, você pegar uma lâmpada incandescente e alimentar essa lâmpada incandescente com uma tensão de alimentação maior, né, do que a tensão nominal. A lâmpada vai acender, vai brilhar, mas você não tem como garantir quando ela vai queimar. Por exemplo, né, a vida útil dela vai ser menor, mas você não tem como precisar exatamente o momento que ela vai queimar. Então acontece a mesma coisa com semicondutores, no caso processadores e chips. Só que tem um detalhe, né, e é isso que essa que é a grande questão, né? O que é vida útil, né? Quer dizer, um componente eletrônico é feito, né, fabricado para durar, vamos dizer assim, se possível, para sempre, né? O componente não sai de fábrica, vamos dizer assim, isso aqui tem uma vida útil de 5 ou 10 ou 20 anos, né? Então, a questão é essa, né? Quando você acha que o seu processador, a sua peça que está trabalhando no overclock pode eventualmente falhar, eventualmente queimar, né? E qual é a vida útil que você espera daquela peça, né? De quanto tempo você troca um processador, de quanto tempo você troca uma placa de vídeo ou um módulo de memória, né? De quanto tempo você troca o seu computador, né? Então essa é a grande questão. Então, de repente, vamos dizer que um processador, um chip qualquer, tem uma vida útil aí de 30, 40, 50 anos e você fazendo overclock você vai diminuir essa vida útil, mas de repente daqui a 5 anos você já não está mais usando aquele componente, não está usando mais aquele produto, né? Você já vai trocar. Então, por isso que muitas vezes a questão da vida útil, né, de você diminuir com o overclock a vida útil de um componente é relativamente insignificante, porque você vai diminuir a vida útil, mas você vai continuar usando por muitos e muitos anos aquele componente. Então, ao invés de durar 50 anos, vai durar, sei lá, 10, 7, 5. Então, de repente, isso aí já é muito mais do que você pretende continuar usando o equipamento. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você vai estar usando uma configuração, um equipamento completamente diferente. Bom, é isso para o episódio de hoje. Espero, assim, ter contribuído para a discussão sobre o tema. Não deixe de deixar o seu comentário, não deixe de deixar o seu joinha, né? Não deixe de seguir o Clube do Hardware no YouTube e não deixe de divulgar o vídeo aí entre seus amigos. Tá certo? Um grande abraço e até o próximo episódio.